Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice Miguel, eu sou cirurgiã dentista especialista em radiologia odontológica e esse vídeo é especialmente para você que quer adquirir mais conhecimento na área da radiologia odontológica, tá bom? Essa semana eu coloquei um desafio, eu postei uma imagem de uma lesão odontológica e coloquei embaixo algumas hipóteses de diagnóstico para você dar a sua opinião, tá bom? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse caso aqui, tá? Então assim, eu coloquei algumas hipóteses para você colocar a sua provável, né, a sua opinião, tá bom? Então vamos lá. Você pode me perguntar assim, Helenice, para que estudar lesões odontológicas, né? Eu posso muito bem aí, já comentando aí a última alternativa, eu posso muito bem colocar ali na inteligência artificial, o chat GPT ou outra inteligência artificial e me ajudar no diagnóstico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Até para você conseguir ajuda ali da inteligência artificial, é interessante que você conheça um pouquinho sobre lesões odontológicas. Para quê? Para que você conheça o caminho que você vai trilhar. Porque se você não souber dar um comando ali na inteligência artificial, com certeza você vai colocar um diagnóstico errado, bem longe do provável. Então, assim, até para você buscar a ajuda da inteligência artificial, é necessário que você conheça um pouquinho aí sobre lesões, sobre possibilidade de lesões. Até para isso você precisa, porque senão você coloca um comando errado e ela te direciona para um outro caminho bem longe do diagnóstico. Então, assim, é por isso que é interessante você estudar um pouquinho sobre lesões radiológicas. Tem que estudar lesões odontológicas somente quem faz laudo, radiologista? Não. Todo cirurgião dentista, ele tem ali o dever de estudar um pouquinho sobre lesões, né, odontológicas. Por quê? Vai que no seu consultório você pede exames radiográficos e se depara com a lesão. Nós sabemos assim, quando o paciente ele recebe o diagnóstico de uma lesão, ele fica um pouco abalado, ele fica um pouco fragilizado. Então, assim, até para você direcionar esse paciente para um colega que vai conseguir tratar, que vai conseguir ajudar esse paciente, é interessante que você saiba ali um pouquinho de lesões, para poder você saber contornar aquela situação, para você saber até encaminhar o paciente. Por isso que é interessante você entender de lesões, tá bom? Mesmo você que é clínico geral, mesmo você que é implanto, mesmo você que faz endo, é interessante que todo cirurgião dentista conheça de lesões para poder auxiliar o paciente nesse momento difícil, mesmo que seja uma lesão mais agressiva ou uma lesão mais simples de resolução. É interessante que você conheça e você saiba encaminhar o seu paciente para um outro colega, tá bom? Agora a gente vai discorrer um pouquinho do caso. A primeira coisa que você deve saber sobre lesões, quando você se depara com a lesão ali no exame radiográfico, principalmente você que é radiologista, que vai fazer o laudo daquela lesão, primeira coisa, você deve descrever a lesão, para que você possa caminhar aí. Eu falo que são 3 passos para você caminhar para uma hipótese de diagnóstico. A primeira delas você vai descrever a lesão. Como é que você descreve essa lesão? Você vai colocar ali no laudo se é uma lesão radiolúcida, se é uma lesão radiopaca, se é uma lesão mista, que é a mistura do radiopaco com o radiolúcido, se é uma lesão que tem um halo radiolúcido, se é uma lesão que tem um halo radiopaco, ou seja, você precisa descrever aquilo que você está vendo, ok? Então, o primeiro passo é esse. Descreve a lesão, coloca se a lesão é radiolúcida, se é radiopaca, se é mista, se ela tem um halo em volta daquela lesão, tá bom? Você vai descrever se ela é uma lesão corticalizada, você vai descrever se os limites dessa lesão são bem delimitados ou não. Tem lesões que a gente consegue ver nitidamente o limite dessa lesão. Tem outras lesões, principalmente as radiopacas, que ela se confunde com o trabeculado ósseo. Então, assim, é importante você descrever isso, é muito importante. Por quê? Para isso se encaixar com a hipótese de diagnóstico é muito importante. O passo é esse, você descrever tudo que você viu na lesão, se ela é radiolúcida, se ela é radiopaca, se é mista, os limites da lesão. Você vai descrever se ela é unilocular ou se ela é multilocular, se você consegue ver várias lojas, né? A gente fala que é o termo bolhas de sabão, tá bom? Então, assim, ou favos de mel, é muito importante. É esse tipo de descrição que vai te ajudar ali no finalzinho do laudo, tá bom? Você vai colocar tudo no laudo, a descrição em relação à lesão. O segundo passo que eu acho muito importante também, você vai descrever o que essa lesão causou nas estruturas adjacentes. O que é isso, Helenice? Você vai me falar, você vai me contar o que essa lesão causou ali no meio que ela está. Por exemplo, reabsorção radicular de dentes ali que estão próximos a ela, se ela causou deslocamento dentário, se ela causou expansão de cortical, é muito importante.
importante. Lesões mais agressivas e menos agressivas, ela tem certos comportamentos, e a gente descrevendo esse tipo de comportamento da lesão que ela causa ali no meio que ela está, é muito importante no diagnóstico dessa lesão, tá bom? Então vamos lá, descreve a lesão, me conta o que ela causou no ambiente que ela está, ali no meio que ela está, reabsorção, deslocamento dentário, expansão de cortical, tá bom? A terceira coisa que você vai descrever dessa lesão para mim é o local que ela está. Você pode falar assim, Elise, mas é óbvio, a pessoa abriu o exame radiográfico, ela vai encontrar a lesão. Nem sempre. Por isso que é importante você ajudar o seu colega clínico, você vai descrever ali e principalmente você vai colocar um dente mais próximo dessa lesão. Por exemplo, a lesão está na região anterior de maxila, fica próximo ao dente 11, ao dente 21, você vai descrever o local, você não vai dar possibilidade para que a pessoa que leia o laudo, aquela lesão não seja encontrada. Então você vai descrever a lesão, você vai colocar tudo que ela causou ali na região que ela está, no meio que ela está, e você vai colocar o local que ela se encontra. Se é próximo ao dente, se é região de ramo mandibular, se é região de seio maxilar, região anterior, região posterior. Quanto mais descrição dessa lesão você colocar, melhor, o laudo vai ficar mais completo, vai te ajudar a auxiliar aí o seu colega cirurgião dentista, que ele, quando ele lê o laudo, quando ele olhar a radiografia, ele já encontra aquela lesão, ele possa aí ajudar o paciente, ele possa encaminhar o paciente, enfim. Se o laudo fique mais assertivo, você vai colocar para mim ali descrição da lesão, o que ela causou nas estruturas adjacentes, tá bom? E o local que ela se encontra. E, se possível, coloque ali um dente mais próximo, para que fique mais fácil a identificação. Por exemplo, eu tenho casos que eu tenho lesões diferentes no mesmo paciente. Então, assim, para eu saber se aquela lesão radiopaca se trata de tal lesão e está associada, por exemplo, ao dente 34, é uma lesão, eu tenho outra lesão, isso é um exemplo, que é associada ao dente 33, ou então 23. Então, assim, eu preciso descrever o local exato dessa lesão, tá bom? Agora nós vamos às hipóteses de diagnóstico dessa lesão. Lembrando que nós estamos comentando em relação a essa lesão. A gente avaliando a lesão, é uma lesão unilocular, ela é radiolúcida, né? Ela se encontra aí na região posterior de ramo mandibular, tá bom? Nós notamos também que ela tem um dente incluso presente. Esse dente incluso vai ser o nosso diferencial do diagnóstico, tá bom? É uma informação extremamente importante para que a gente consiga concluir esse diagnóstico, tá bom? Nós começamos pelas opções, eu coloquei aí na opção C, ameloblastoma. Nós precisamos entender uma coisa, eu preciso ir do mais simples ao mais complicado. Não adianta você pegar o seu laudo radiográfico e colocar ali de cara uma lesão extremamente rara. Então, assim, a gente também tem que ter esse tipo de conhecimento. Qual a recorrência da lesão? Tem lesões que são mais recorrentes na população brasileira, tem lesões que são mais raras. Então, assim, o ameloblastoma, a incidência dele é um pouco menor em relação às outras lesões que eu coloquei aí acima, tá bom? Então, assim, por que eu não colocaria o ameloblastoma? Por quê? Porque eu tenho um dente incluso nessa lesão. Então, assim, esse dente incluso, ele já fala por si próprio. Então, assim, é um indicativo que talvez não seja ameloblastoma. Colocar o ameloblastoma como hipótese? Posso sim, mas que eu não coloque ele como primeiro. Porque possivelmente não será ele, tá bom? Então, assim, a gente já descarta de cara aí o ameloblastoma. Agora a gente vai para o queratocisto. Ele é uma possibilidade? Sim. A recorrência dele é um pouco maior e ele pode sim estar associado a dentes inclusos, né? Isso é um fator importante, sim. Então, assim, eu posso colocar ele como hipótese acima do ameloblastoma? Posso sim, tá bom? Agora a gente vai para o cisto dentígeno. Na literatura, a gente vê que possivelmente, na maioria das vezes, o cisto dentígeno está sim associado a dentes inclusos e principalmente terceiro molar. Ou seja, com essa informação, a gente já descarta as outras duas possibilidades e a gente vai na principal, que é o cisto dentígeno, tá bom? Mas lembrando que eu vou colocar cisto dentígeno como principal hipótese e eu vou colocar uma secundária ou terciária hipótese se eu achar necessário. Eu posso sim colocar o queratocisto, porque tem recorrência na literatura de queratocisto associado a dente incluso, ou seja, eu coloco como segunda hipótese de diagnóstico, sim, o queratocisto, tá bom? E o ameloblastoma eu posso colocar como terceira opção. Mas a minha primeira opção aí de cara vai ser o cisto dentígeno, pelo comportamento da lesão, localização e principalmente que ele está associado a um dente incluso. Então, assim, você percebe que eu fazendo esse caminho que eu te dei, descrever a lesão,
Eu vou contar o que aquela lesão causou nas estruturas adjacentes, tá bom? Isso é muito importante. Tem lesão que causa reabsorção radicular, tem lesão que não causa. Então, assim, eu preciso contar o comportamento dessa lesão e eu preciso também contar o local dessa lesão. Então, ou seja, eu te dei um caminho para trilhar. Por isso que é importante estudar lesões, tá bom? Mesmo você que não é radiologista, mesmo você que é clínico geral ou trabalha com outra especialidade, para que você possa ali auxiliar o seu paciente diante de uma lesão. E fica aqui um dado importante: a maioria das lesões odontológicas, elas são encontradas em exame de rotina. Aquele paciente que chegou no seu consultório e pediu ali uma panorâmica pela primeira vez na vida, aí você vai encontrar uma lesão, tá bom? Ou seja, as lesões odontológicas normalmente são achados odontológicos, não é algo que você esteja procurando por ela. O paciente chega, faz um exame inicial de tratamento e se encontra uma lesão. A não ser que, claro, né, poucas vezes dá aumento de volume, né, outro sintoma clínico, né, mas normalmente as lesões odontológicas, elas são achadas ali no exame de rotina, tá bom? Por isso que é importante você conhecer de lesão, por isso que é importante você auxiliar o seu paciente, você encaminhar o seu paciente, caso você encontre uma lesão. Tem lesões que são de fácil resolução, por exemplo, cisto apical, a endodontia trabalha muito com isso, então assim, até o tipo de lesão, você tem que saber para quem encaminhar. Uma lesão mais séria, né, mais agressiva, você vai encaminhar para um determinado tipo de profissional. Uma lesão mais simples, mais fácil de resolver, você encaminha para um outro profissional. Então, assim, até o tipo da lesão é bom você conhecer para que você consiga auxiliar seu paciente aí no tratamento, tá bom? O que vai bater o martelo mesmo do diagnóstico daquela lesão é o exame histopatológico. O exame histopatológico associado ali ao exame radiográfico, a dados clínicos, vai bater o martelo do diagnóstico dessa lesão. Então, assim, você que é cirurgião dentista, radiologista, coloque no seu laudo, frise bem a importância do exame histopatológico. Eu já peguei casos de lesões que começaram bem pequenininhas, foi feito ali a endo daquela lesão, o dentista achou que era um cisto apical, um granuloma, algo mais simples, fez somente o canal daquela lesão, não fez o histopatológico, mandou o paciente embora, o paciente retorna um tempo depois, a lesão está maior, e ou seja, não era apenas um granuloma, não era apenas um cisto apical, era uma lesão de uma complicação maior, ou seja, houve danos para o paciente, uma coisa que lá atrás poderia ser resolvida. Então, por isso é importante você, cirurgião dentista, se deparou com a lesão, peça o histopatológico. Você que é radiologista, coloque no laudo ali, faça o exame histopatológico. É muito importante a gente dar um diagnóstico certeiro para o paciente. Porque pode ser que seja uma lesão simples, sim, mas pode ser que seja uma lesão de um nível maior de gravidade também. Ela está, às vezes, num tamanho inicial e o dentista acha que pode ser uma coisa mais simples, não pede o histopatológico, passa batido, isso prejudica o paciente. Então, ou seja, toda lesão que você encontrar no paciente, peça o histopatológico, tá bom? Você que quer saber um pouquinho mais de lesões odontológicas, eu te indico esse e-book que eu escrevi com as principais lesões odontológicas que são mais recorrentes, para que você possa auxiliar aí no diagnóstico certeiro, tá bom? Para que você possa ter um laudo mais descritivo, ou você que é clínico, quer conhecer um pouquinho mais as lesões, eu te indico esse e-book que eu escrevi com as principais lesões odontológicas, tá bom? Que vão te ajudar, vão te auxiliar no conhecimento sobre lesões, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha adquirido conhecimento, tá bom? Curta, compartilhe, comente, mande para aquele colega seu que precisa saber um pouquinho mais sobre lesões odontológicas, que quer aumentar o conhecimento na área da radiologia odontológica, tá bom? Fico por aqui, me despeço, um forte abraço, até mais. Tchau!